Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri Alberto, convocado para a seleção brasileira pela primeira vez no lugar do Richarlison. O Bremer também foi chamado para a vaga do Marquinhos. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que presente de aniversário, hein? Para o centroavante corintiano, Yuri Alberto completou 22 anos neste sábado e agora, neste domingo, recebeu a notícia de que vai vestir a amarelinha. Será o centroavante da seleção brasileira, pelo menos convocado, né? Estará no grupo, convocado para o amistoso contra a seleção de Marrocos no próximo sábado, dia 25. Ele foi chamado para o lugar do centroavante Richarlison, do Tottenham no Pombo, que esteve na Copa do Mundo e que acabou machucando aos 5 minutos neste sábado no empate em 3-3 da sua equipe contra o Southampton pela Premier League. Ele sentiu dores na panturrilha, saiu chorando, dava para ver que a lesão não era tão simples assim e acabou sendo cortado da seleção brasileira. O zagueiro Marquinhos, que já vinha sentindo dores no abdômen, não vai se recuperar a tempo e já se tinha informação de que dificilmente ele conseguiria compor o grupo da seleção brasileira. Também foi cortado, Marquinhos, né, que começou a carreira no Corinthians, inclusive, acabou, hoje está no PSG, foi retirado da lista e aí o Bremer, de 26 anos, jogador da Juventus, que inclusive esteve na Copa, mas nessa lista não tinha sido chamado inicialmente. O Ramon optou pelo Ibáñez, que na verdade, inclusive os dois participaram de amistosos pré-Copa do Tite, vocês vão lembrar, e aí a escolha final foi pelo Bremer, né? Um jogador de muita força física, né? O zagueiro da Juventus e um dos destaques da equipe italiana, foi chamado agora, provavelmente vai fazer parte aí, desse próximo ciclo. E o Yuri Alberto, que a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Inclusive se sabia que ele poderia ter sido chamado inicialmente, mas aí, claro, né, o Ramon ele opta por uma lista com muitos jovens, né, oriundos da seleção sub-20, campeã do Sul-Americano, onde ele foi o técnico, e claro, manter uma base. O Richarlison é um jogador que, por mais que a gente questione ele pela sua falta de regularidade no Tottenham, inclusive com discussões públicas nos últimos jogos aí com o técnico Antônio Conte, mas ele estava tendo uma sequência agora e infelizmente acabou machucando. Só que na seleção o Richarlison é imprescindível, assim, ele é um cara muito bom, tanto que foi o titular na Copa. A gente pode questionar se tinha que ser o Pedro ou não e tal. O Pedro até teve a sua chance na seleção, mas o Richarlison, eu acho que na Copa ele corresponde muito, na seleção, quero dizer. Na seleção brasileira ele corresponde muito. Na ausência dele, você precisa chamar um jogador da mesma característica, né? Ou de características próximas. O Rony, por exemplo, que imagino eu tenha sido chamado também para executar essa função, é que o Rony é um jogador mais polivalente, mais versátil, né? Ele faz lado de campo, mas faz muito bem no Palmeiras essa função de 9, atacando o espaço, sendo um cara mais móvel lá na frente. E o Yuri Alberto é centroavante de carteirinha, tá escrito na carteira de trabalho dele, lá, profissão centroavante. E ele tem uma característica muito, talvez até parecida com a do Richarlison, mas ele é um jogador até, talvez pela idade, né, ser um pouco mais jovem, muito impetuoso, né? Ele tem muita força no arranque, ele é um cara que tem arrancada, ele é um cara que sai da área para construir, é um cara que faz pivô, até pela estatura, ataca bem o espaço na bola aérea, faz o giro com velocidade, tem boa finalização com as duas pernas, né? Tanto a perna direita quanto a perna esquerda. É um jogador que a gente sabia que teria potencial de seleção até pela idade dele. Tem seleção olímpica, né? Ano que vem a gente tem uma Olimpíada e ele não vai ter 23 anos, ou vai ter, né, 23 completados agora, né, nesse período de março, né? Mas enfim, pode até ser o jogador que vai corresponder, seja na seleção olímpica, seja na seleção principal, e mesmo que o Corinthians não esteja aí nas fases finais do Campeonato Paulista, individualmente, é fato que o Yuri merecia, desde o ano passado, na verdade. É um jogador que, acima da média, assim, no futebol brasileiro, a gente sabe, poderia ter chamado o Pedro, poderia ter chamado o Gabigol, que também é um 9, né, que não está fazendo exatamente a função de 9 no Flamengo, mas o Yuri, eu acho que o Ramon está pensando na juventude e, obviamente, na longevidade em seleção. O Yuri vai frequentar a seleção brasileira nos próximos anos aí, seguramente. Claro que depende muito da
do jogador corresponder quando está na seleção. Muitas vezes a comissão técnica avalia também comportamento, treinamento, necessidade, característica. A seleção depende muito de muitos fatores, mas é fato que para um camisa 9, o Yuri, ele, digamos assim, reúne todas as condições para ser um camisa 9, um centroavante, e daqui a pouco até brigar por uma titularidade, por que não? Essa lista ela tem muitas novidades, né? A gente já falou sobre ela aqui, tem o Arthur, lateral direito do América Mineiro, tem o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, tem o Rony, como eu citei, né, atacante do Palmeiras, tem realmente jogadores, o Robert Renan, ex-Corinthians, que está no Zenit da Rússia, jogadores muito jovens para dar aquela oxigenada. Se o Ramon vai permanecer na seleção, a gente não sabe. Até quando ele vai continuar, a gente não sabe. Quem vai ser o novo técnico da seleção, a gente também não sabe. Então a gente tem que ir jogo a jogo, né? Com calma, as eliminatórias ainda não começaram, então o Brasil tem esse amistoso contra Marrocos, nessa data FIFA no fim de semana que vem, dia 25, que a Band vai transmitir com exclusividade para a TV aberta, né? Então, 7 da noite do sábado, a gente vai estar acompanhando na Band esse amistoso da seleção brasileira e quem sabe com o Yuri Alberto vestindo a camisa da seleção brasileira. Você gostou da notícia? O Yuri, eu tenho certeza que sim. O Corinthians até postou na sua rede social aí ele com a camisa da seleção brasileira. A primeira convocação do atacante, que já tinha ido para a seleção de base, que já se falava muito bem desde o surgimento dele no Santos. Depois ele arrebenta no Inter, chega na Rússia comprado aí por 25 milhões de euros. O Corinthians consegue um empréstimo, consegue uma negociação, permanece com o atacante aqui e agora ele está na seleção principal, recém-completados aí 22 anos. Curtiu? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!